Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa quarta aula de cosmetologia e o assunto hoje será sobre lesões de pele. Nas aulas passadas, nós estávamos falando das estruturas da pele, né, as camadas, os anexos, e hoje a gente começa a falar um pouquinho das patologias que podem acometer a pele justamente devido à inflamação ou infecção ou mau funcionamento daqueles anexos, tá? Então, o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre acne, bastante conhecida aí de todo mundo, né? Quem nunca teve uma acne aí no rosto, nas costas? Então, vamos ver o que é essa acne. Então, a acne é uma patologia que acomete a pele devido à inflamação das glândulas sebáceas. Então, vocês lembram que as glândulas sebáceas elas estavam anexadas, né? Elas estão anexadas no folículo piloso. E a função dessa glândula sebácea é produzir e excretar sebo, né? Então, ela joga para fora aquele óleo que vai sair junto com o pelo, né? Então, a ideia é que esse sebo acabe lubrificando esse pelo, hidratando a pele, impedindo a saída de água em excesso. Até porque esse óleo também produzido acaba protegendo, formando, né, um filme de proteção na pele, impedindo a agressão de micro-organismos, impedindo a agressão dos raios solares, né? Então, tem as suas funções extremamente importantes, esse óleo que é excretado pelas glândulas sebáceas. E se essa glândula inflamar, acaba produzindo uma quantidade a mais desse sebo, desse óleo, que vai obstruir esse poro de saída. Tá? Então, quando eu tenho uma obstrução do poro por um excesso de sebo, é porque a glândula sebácea inflamou. E isso nós damos o nome de acne, tá? Geralmente a acne pega mais os jovens, né? Acaba cometendo mais os jovens na época da puberdade, justamente devido à explosão hormonal. As meninas com estrógeno e os meninos com a testosterona. As pesquisas, né, os estudos mostram que esses hormônios sexuais, são gatilhos de estimulação das glândulas sebáceas. Então, é comum, né, jovens aí de 15 até os seus 20 anos, mais ou menos, apresentar bastante acne, tá? Isso não quer dizer que adultos não tenham, também não quer dizer que criança também não tem. Tem sim, tá? Mas é mais raro e são mais isoladas essas espinhas, né? Geralmente na puberdade que se encontra um acúmulo maior, principalmente no rosto. Por falar em rosto, quais são as áreas afetadas, então? Geralmente nós conhecemos as acnes que ficam no rosto, né? Tórax e costas. O rosto é fácil de entender, né? A pele do nosso rosto é totalmente diferente da pele do restante do nosso corpo. Geralmente é uma pele mais oleosa. Lá na frente a gente vai falar dos tipos de pele, tá? Mas a produção de óleo no rosto, na pele do rosto, é um pouquinho maior, justamente para tentar proteção contra os raios solares, né? Então, eu acabo tendo uma produção maior de óleo justamente para tentar hidratar essa pele, diminuir a perda da água e proteção contra os raios solares. E é lógico também contra micro-organismos, né? Então, essa é a principal função. Tórax e as costas são regiões geralmente que estão cobertas pelas roupas. Isso faz com que aumente a temperatura no local, eu tenho uma excreção de suor maior, pode proliferar micro-organismos que vão obstruir esses poros e que vai inflamar as glândulas sebáceas. Então, por isso que muitas vezes tem espinha na região das costas, né? Acne na região das costas. Tudo bem? Quais são os sintomas de uma acne, tá? Então, aqui a gente acaba dividindo em 3 sintomas. Pode ter todas de uma vez e pode ter apenas uma ou 2, tá? Vamos lá, os cravos brancos. O que são esses cravos brancos? Então, é quando essas glândulas sebáceas, elas estão inflamadas e elas acabam obstruindo o poro, mas o poro está fechado. Essa secreção não sai,
tá? Então, fica preso aqui e forma pequenas bolinhas branquinhas, tá? Lembrando que eu posso ter a proliferação, por exemplo, de bactérias, né, de micro-organismo. Lembra que aqui na superfície da nossa epiderme tem muitos micro-organismos, dentre eles bactéria. Se tiver alguma fissura aqui nesse poro, essa bactéria pode entrar e acabar infeccionando, né, essa acne. Geralmente acontece isso, né? Por isso que não pode espremer espinha. Cravos pretos, esses são os mais conhecidos, né? Geralmente acaba afetando essa região do nariz, queixo, testa, né? Algumas vezes nas costas. O que são esses cravos pretos, então? Então, continua sendo as glândulas sebáceas inflamadas, produzindo uma quantidade exagerada de sebo, de óleo, obstruindo esse poro, né? Então, acaba entupindo o poro, mas esse óleo consegue sair, então ele acaba escapando aqui pelo poro. E o que acontece? Esse óleo, ele acaba, como ele fica muito tempo aqui, ó, entupido, né, entupindo aqui esse poro, ele acaba oxidando, então ele fica negro, ele fica preto. Então, esses pontinhos pretos que nós vemos assim na asa do nariz, que são os cravos pretos, nada mais é do que óleo duro, né? Ele oxidou, ressecou e ficou ali. Por isso que quando se tira, ele tem aquele aspecto durinho. Tudo bem? E temos as pústulas, que são as espinhas propriamente dito, né? Então, uma inflamação mais severa dessas glândulas sebáceas é quando essa glândula inflama realmente, podendo até gerar pus, que são as pústulas, que são a pústula propriamente dita, né? Então, tem a presença de secreção e geralmente tem uma infecção por micro-organismo, tá? Geralmente bactéria. Staphylococcus aureus adora, né? Nós temos a presença de Staphylococcus aureus, lembra? Vimos isso na microbiologia, aqui na superfície da pele, e que numa pequena fissura ela acaba entrando aqui nesse poro e acaba infeccionando e formando a espinha propriamente dita que a gente conhece, cheia de secreção, né? É uma pústula, um nódulozinho que é extremamente sensível ao toque, cheio de secreção. Tudo bem? Então, esses são os 3 sintomas. Lembrando que uma pessoa pode ter os 3 sintomas da acne, né? O cravo branco, o cravo preto e as pústulas. Como pode ter só a presença de cravo branco ou só de cravo preto, tá? Então, olha só. Então, essa primeira fotinha aqui, ó, essa é a famosa acne por cravo branco, tá vendo, ó? Que não tem a saída do poro, né? O sebo tá todo aqui dentro. É lógico que se você apertar, você acaba extravasando ele, né? Mas não se deve fazer isso porque essa região está cheia de micro-organismo. E se você espremer, vai ficar uma fissura e esse micro-organismo pode invadir e acabar infeccionando esse poro, tá? Olha só, então, o cravo negro ou o cravo preto, né? Então, nessa região aqui, esse poro ficou aberto. E aí, esse óleo começou a sair, mas ele ficou obstruindo esse poro, né? Por ser um exagero, uma quantidade a mais, então o poro não deu conta de extravasar toda essa quantidade, ele ficou entupindo aqui esse poro e aí acaba escurecendo, ele oxida e fica duro, né? Para tirar isso daqui também tem que tomar muito cuidado, não pode espremer, senão acaba correndo risco de infeccionar. E aqui uma acne por pústula, né? Que são as espinhas propriamente ditas, né? Então, é uma região totalmente inflamada, com secreção, provavelmente presença de bactérias. Se teve essa secreção, provavelmente tem bactéria, certo? Tipos de acne, né? Então, aqui nós temos o grau de inflamação. Então, tem aquele grau 1, né? Que são apenas os cravos. É uma acne bem controlada, facinho de tratar, geralmente com sabonete neutro ou sabonete adstringente, só para você conseguir diminuir a oleosidade, né? Você consegue controlar esse grau 1.
Grau 2, você tem a presença de cravos e também pequenas espinhas, né? São isoladas as espinhas, não tem muita espinha tão inflamada, é uma ou uma outra espalhadinha. Grau 3, aí já começa mais, né? Um processo mais inflamatório. Geralmente, aqui tem que fazer um tratamento dermatológico mais severo, né? Então, grau 3, nós temos os cravos, espinhas maiores e bem inflamadas, e tanto que gera a formação de cisto. Você consegue pegar essa pústula, né? Você percebe que ela tá um pouco mais rígida, um formato mais arredondado, extremamente inflamado, vermelho no local, muitas vezes apresenta até o calor no local dessa inflamação, tá? E o grau 4, que é a acne mais severa, aonde a gente tem a presença de cravos, de espinhas bem maiores e inflamadas, cistos, a gente arrumem aqui, por favor, ó, cistos, e cicatrizes irregulares, né? Que é aquela formação, a pele fica toda furadinha, o rosto fica com aspecto mais grosso, né? Todo marcado, são cicatrizes irregulares. Para esse tipo de acne que gera aquelas cicatrizes, nós chamamos de acne conglobata, tá? Só um nome técnico aí, só por curiosidade. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Isso vai aumentando conforme o quê? O grau de inflamação, tá bom? Então, geralmente, o grau 3 e o grau 4, a gente tem que fazer um tratamento dermatológico, né? Procurando ajuda médica. Grau 1 e grau 2, com dermocosmético, a gente consegue, muitas vezes, sanar essa situação. Como que eu trato a acne, então? Tem tratamento? Tem, né? Como eu falei pra vocês. A gente pode tentar aqui com dermocosméticos ou, dependendo do grau 3 e grau 4, aí tem que fazer um acompanhamento médico com algumas medicações um pouco mais específicas. Geralmente, então, o correto é lavar a pele 2 vezes ao dia, pelo menos, com sabonete neutro ou adstringente. Por quê? Por que é interessante fazer essa lavagem com sabonete neutro ou adstringente? Qual que é o problema da acne? Né, o excesso de óleo? Então, se eu fizer essa lavagem 2 ou até mais vezes ao dia, eu acabo tirando esse excesso de óleo, eu estou impedindo, ou pelo menos amenizando, o risco de obstruir os poros por um excesso de óleo, tá? O uso constante de maquiagem, as meninas que gostam aí de maquiagem, muita base, né, muito pó, isso acaba obstruindo os poros, entope os poros, e isso pode ser um processo inflamatório para as glândulas sebáceas. Evitar de ficar passando a mão na pele, principalmente no rosto, né? Nós vimos lá nas primeiras aulas que a superfície da epiderme, ela é feita o quê? Com células mortas que se descamam. E o fato de você ficar passando a mão na pele, vamos supor, do rosto, onde tem a maior quantidade, né, a maior frequência de acne, pode fazer com que essas células acabem sendo arrastadas e você acaba obstruindo a pele com o resto de células mortas, que é o excesso de queratina, né? Além do que, a pele tem muito micro-organismo. Então, se você ficar passando a mão no rosto, corre o risco de acabar provocando pequenas fissuras e aquele micro-organismo, aquela bactéria, pum, entra no poro, começou todo o processo inflamatório e infeccioso, tá? Não esfregar a pele ou esfoliar constantemente. Nós já vimos também, né, que toda vez que a nossa pele sofre algum tipo de agressão mecânica constante, ela vai começar a criar células mais resistentes. Então, a glândula sebácea, se você começar a esfoliar ou esfregar muito a sua pele do rosto ou das costas, o que vai acontecer? É uma reação de defesa. Vou produzir mais óleo na tentativa de hidratar mais essa pele, porque está perdendo células com maior facilidade, né? Então, tá perdendo células constantemente, então eu tenho que hidratar mais essa pele, então vou produzir mais óleo na tentativa de proteger essa camada da epiderme. E aí você acaba estimulando essas glândulas sebáceas, produz mais óleo, obstrui os poros, tá aí uma acne, tá?
Não espremer as espinhas, já comentei antes, né? Por que que nós não devemos espremer as espinhas? Além de ser um processo inflamatório no local, aquela musculatura está machucadinha, aquelas células estão sensíveis, estão machucadas. Quando você espreme, você acaba tendo uma porta de entrada de bactérias ou fungos, e isso pode estar prejudicando. Evitar o sol, né? Nós já vimos que o óleo tem essa função de proteger contra os raios solares, então se você ficar muito tempo exposta ao sol, mais óleo vai ser produzido na tentativa de proteger essa pele contra a agressão dos raios solares, tá? E cuidados da alimentação. Não tem nada que se comprove que alguns alimentos estão diretamente correlacionados com a proliferação da acne, com o aumento das glândulas sebáceas aí produzindo óleo. Mas é notável que alguns alimentos muito calóricos, ricos em gordura, pode ser que aumente, seja um gatilho aí para a produção exagerada de óleo. Então, tipo chocolate, amendoim, embutidos, tudo isso pode gerar, então, um start, né, para essas glândulas começarem a produzir excesso de óleo. Então, cuidados com a alimentação, tá? O tratamento medicamentoso, que a gente pode, às vezes, sugerir numa acne grau 2 ou no comecinho de uma acne grau 3, é creme ou gel, geralmente composto por ácido salicílico e enxofre. Pergunta de farmacotécnica, turma. Por que creme ou gel e não pomada? Se vocês pensaram, porque a pomada ela é rica em óleo. Lembra lá que nós fazíamos com vaselina, nós fizemos com lanolina, ou seja, ela é rica em óleo. Se essa pele está com acne, o que eu não quero ter ali é óleo. Então, o creme é uma mistura entre água e óleo. Então, pode ser ali, né, se a pele tiver bem sensível, a gente pode utilizar um creme. O gel, ela é só água, né? Tem a presença, às vezes, do álcool. Então, se a pele estiver muito machucada, o álcool aí não é muito legal, porque vai doer, né? Mas as duas formulações aí utilizadas, creme ou gel. Pomada para acne, não. Justamente porque elas são muito oleosas, tá? O ácido salicílico, porque tem ação anti-inflamatória. E o enxofre tem ação secativa, então diminui aquela quantidade de óleo, né? É adstringente e tem uma leve ação antimicrobiana. Então, se tiver presença de bactéria ali, o enxofre pode conseguir combater, tá? Formulações com vitamina A e vitamina C. Muitos dermocosméticos hoje vêm rico em vitamina A e vitamina C, justamente porque diminui a oleosidade, né? Em casos de meninas que apresente ovário policístico, isso daí já está comprovado que são